É uma batalha espiritual pelo seu destino financeiro, pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família. A Caroline respondeu aqui no chat que para ela foi a questão da renda. Hoje, Caroline, você vai entender por que a renda, como dinheiro, tem emoções muito fortes. Porque é daí que a gente tira, é daí que nós deixamos claro o nosso valor pessoal, né? Então, vamos voltar aqui para você entender. Nós estamos falando começamos falando de identidade, e o tempo todo, gente, o tempo inteiro, tenha em mente identidade. A nossa identidade com Satanás nos conecta à pobreza, e a nossa identidade com Cristo nos conecta à abundância de El Shaddai, de El Elyon, nos conecta com o reino, nos conecta com o Éden, onde nada faltava. Então, tudo que acontece em nós, que vem de dentro para fora, é uma resposta à sociedade de quem e com quem eu tenho me associado e da onde eu estou tirando a fonte de vida para mim. Então, nós vamos entender aqui, já que nós falamos de personalidade, vou pôr você aqui. Vou caprichar muito em desenho, não, porque aqui está a gente. Então, nós temos nosso primeiro nível de personalidade. Primeiro nível de personalidade é o ego. Silvana, o que isso interessa? O que eu quero saber de níveis de personalidade? O que me interessa saber disso? Eu quero saber de ser liberta. Ô, crente, faz favor, hein? Se você não conhece a si mesmo, como que você vai entender as engrenagens satânicas que estão operando aí dentro de você? Porque a pobreza faz parte da sua personalidade, de como que você foi moldado na sua infância, no meio onde você viveu, para ser pobre, para ser fracassado, para ser frustrado, para dar em nada. O primeiro nível de personalidade, deixa eu sair e virar as costas, é o nosso ego. É a autoimagem, é aquela imagem que nós temos de nós mesmos, que nós chamamos de eu. E normalmente a gente confunde a nossa imagem, o nosso eu, com o corpo. O eu não é o corpo, o eu é o seu espírito, o teu homem celestial é o eu. O nosso corpo não é o nosso eu. Nosso verdadeiro eu é o nosso homem espiritual, o nosso eu celestial. O corpo vamos dizer assim, é o vestido, é o terno do eu celestial. Então, o ego é essa formação adâmica, é o que nos conecta com a maldição da lei, é o nosso ego, que nos conecta com a raiz adâmica, é o ego, é o eu, é o homem exterior, que o Paulo fala muito do homem exterior. Romanos, Gálatas, Colossenses, vai falar desse homem exterior. Esse homem exterior nada mais é do que o ego, que no grego quer dizer eu. O nosso eu é formado dos protetores de ego, mecanismos de defesa, que são múltiplas personalidades. Nós não temos uma personalidade só, nós temos múltiplas personalidades. O que nós não temos é uma patologia de esquizofrenia, tem uns crentes que têm. Vai falar com a gente, tá com o olho estalado, começa a dar umas profecias, assim, você fala, misericredo, sai! Mas nós temos múltiplas personalidades. O ego, que é esse eu externo, que é o nosso eu adâmico, ele é formado de várias máscaras, de várias pessoas, de vários protetores de ego, que nós chamamos, na primeira aula, aí, de bloqueios. A primeira aula está fora do ar, porque ficou muito ruim, eu vou consertá-la, e durante a semana ela vai voltar ao ar de novo, bonitinho, divididinha em temas, porque ela ficou muito longa, todas elas estão longas, então eu vou dar uma quebrada aí na primeira aula, na semana que vem você vai poder assistir de novo, para entender sobre bloqueios, o que eu falo de bloqueios, esse que é formado pelas maldições da lei. Tirou o primeiro nível da nossa personalidade, que é o eu imediato, veio o segundo nível.
Esse segundo nível, na psicanálise, que é chamado aí de arquétipos. O que são esses arquétipos? Arquétipos são os nossos... Eu vou falar aqui em linguagem de batalha espiritual, não vou dar muita explicação, não. Depois você pesquisa aí, senão fica longo. Arquétipos são os espíritos familiares. E toda família tem os seus espíritos familiares que vêm lá da primeira família de Adão até nós. É a forma antiga pelas quais todos os nossos parentes foram moldados. Então, qual que é o papel dos espíritos familiares? Colocar você numa forma. Por exemplo, quando fizeram esse pombinho aqui, para fazer esse pombinho precisou-se de uma forma, não precisou? Então, o que é o papel do arquétipo, dos espíritos familiares vindo nas nossas famílias, desde a primeira família lá de Adão? É manter você num padrão comportamental. Manter você numa matriz social. O Jung identificou aí 12 arquétipos, que a Bíblia também lida com 12 arquétipos. Os pais das tribos ali, Levi, Rubem, são todos arquétipos, né? Então, Jung identifica aí os arquétipos psicológicos, né? Então, esses arquétipos são moldes antigos, nos quais nós somos moldados. Se você observar, depois que seu bisavô, avô morrer, seu pai está comportando-se igualzinho ao teu avô, e o seu irmão está comportando igualzinho ao seu pai, e você está comportando igualzinho ao seu pai e à sua mãe, porque o arquétipo, o papel dele é manter você numa forma. Agora, como nós estamos falando de bloqueios financeiros, pega aí o arquétipo da pobreza que opera na sua família, vem operando na sua família. Aí você é o único que conseguiu fazer um curso superior ou conseguiu ganhar um pouquinho a mais. Aí vem os arquétipos, os espíritos familiares, que a gente chama de maldição hereditária, e eles vão começar a bater em você. Porque quando a gente vai fazer um bolo, antes da gente, né, botar o bolo no forno, a gente não dá uns tapas na massa para ela ajustar, sacode, bate na mesa, para aquele bolo se ajustar na forma. Quando você começa a prosperar em alguma área que a sua família nunca rompeu, os espíritos familiares dos dois lados, de pai e mãe, vão vir para cima de você com tudo, para manter você numa forma, num padrão comportamental, ou, no caso aqui, um padrão de pobreza. E como que eles mantêm a gente nesse padrão de pobreza? Eu contei aqui em não foi nessa série de lives, mas eu contei que um dos meus avós, ele jogava. E ele perdeu quase tudo jogando. Ele comprava um negócio, ia para a mesa de jogo, perdia. E essa emoção de perda foi passado para minha mãe e foi passado para mim e para o meu irmão. Por mais que a gente ganhasse bem, eu, meu irmão, minha mãe, a gente estava sempre duro. Aí, quando eu fui perguntar ao Espírito Santo da onde estava vindo essa emoção de perda, eu precisava estar naquele frenesi de ter que sair correndo para caçar dinheiro, tirar dinheiro não sei de onde, para pagar as contas, o Espírito de Deus me revelou que estava no arquétipo do meu avô. Eu estava herdando essa emoção de perda, esse frenesi de você ter que chegar no final do mês com R$10 devendo 20. Aí eu fui e lidei com isso lá na forma que eu sei lidar, tirei isso daqui. Mas aí, essa desconstrução da personalidade envolve desconstruir o ego, o eu imediato, porque se eu estou tendo essa emoção, há uma representação dentro do meu sistema psíquico de dívida, de necessidade, de falta. Aquele frenesi de chegar no final do mês, aquela sensação, o dinheiro não deu, não foi suficiente. Só que além de eu lidar com isso dentro aqui do meu ego, do meu eu imediato, ainda tem as energias emocionais externas habitando na sua casa, no seu meio. Esses demônios, espíritos familiares ou protetores de Hércules,
Eu não chamo de protetor de ego, porque não são. Os protetores de ego são seus eus. Os de fora são espíritos familiares ou arquétipos. Esses arquétipos familiares, eles ficam na casa da gente. Ficam no nosso entorno. Onde você vai, vão atrás, encher o saco. Para garantir que você fique numa forma e termine os seus dias tão frustrado, derrotado, acabado, divorciado, recasado, abandonado, igual seu pai e sua mãe. Esse é o papel dos arquétipos. Botar você e eu numa matriz, numa forma. Ok? Esse é o segundo nível da nossa personalidade, pobreza. Então, primeiro é o nosso eu imediato, aquilo que está dentro de nós, os arquétipos, que são os espíritos familiares. Aí tem os arquétipos da cidade, são os espíritos territoriais, são os governantes, os demônios governantes da sua cidade, chamados de espíritos territoriais, que também contribuem para a formação da sua personalidade adâmica. Lembra que eu já falei que o sistema chamado eu, o eu não existe sozinho no mundo. O eu é um sistema. Até a gente abrir a boca e falar eu sou, tem uma galera de gente, de personalidades, de identidades vindo, até chegar na nossa boca e a gente conseguir falar eu sou. O eu é um sistema. Por isso que eu falo sistema chamado eu. E quando você começar a ser ativado profeticamente, começar a navegar nas alturas do Espírito Santo para a sua vida, você vai ver que, como eu, você não existe sozinho. O teu eu está atrelado ao sistema do céu e o teu espírito está atrelado ao Espírito de Cristo. Não existe um eu sozinho no mundo. Caroline, misericórdia, eu me declaro livre disso em nome de Jesus. Declarar e trabalhar, porque é um trabalho árduo para romper esses níveis. Aqui, Carol, a partir do nível 1, que é o nosso, nós já começamos a entrar no inconsciente coletivo. Do 2 em diante, a gente está acessando a personalidade, a nossa identidade, a nossa personalidade com o inconsciente coletivo. Como que a cultura da família te moldou, como que a cultura da tua cidade te moldou. Deixa eu trazer isso para dentro da minha realidade, para falar com vocês de emoções negativas de dinheiro. A minha cidade, onde eu nasci, é uma cidade de agricultura, de agricultores, fica a 40 quilômetros de onde eu estou hoje. Esta cidade é uma cidade industrial. E na minha cidade, como é cidade de agricultura, ela vive de estação em estação, estação da planta da batata ou de morangos, de estação da arranca da batata, da colheita. E por essa cultura de estações, de época de chuva, época de inverno, no inverno era a época da quebradeira, porque como eles só sabiam plantar batata, quando vinha geada, gente, na minha cidade geava demais. Quando a temperatura caía muito e geava, matava a plantação toda. Aqueles batateiros que numa estação estavam cheios de dinheiro, na outra estavam pobres, perdendo tudo para o banco, endividados até o pescoço. Muitos se matavam de desespero e outros matavam o outro por causa de dívida. Era bang-bang a italiana na minha cidade o tempo inteiro. O povo saía com revólver, aqueles homens de botina, dava tiro, matavam um ou outro lá. Matavam por causa de namoro de filho de um fazendeiro com o outro. Parecia coisa de filme. Então, qual que é a cultura da minha cidade? As crenças que eu herdei da minha cidade em relação ao dinheiro? Vou perder tudo. Era uma das crenças que Satanás me mantinha presa e eu fiquei enrolando para montar esse curso por causa dessa crença. Compensa fazer isso não, eu vou ganhar dinheiro, depois eu vou perder tudo, não vou fazer nada, não. Por quê? Eu vi homens e mulheres perderem tudo numa estação para outra.
Então, essa identidade com a perda, com eu esqueci como fala em português aí, bankruptcy, quando a firma perde tudo, como que chama? Acho que a Rita está por aí ainda. Me dá um socorro aí. Oi, Silvani. Dá um socorro aí, Rita. Como que a gente fala quando a firma fecha, falência? É isso? Depois eu leio, senão eu perco aqui o meu fio da meada. Tá? Daqui a pouco eu leio. Eu esqueço porque não tem nada anotado. Se eu parar de falar, eu esqueço o que eu estava falando. Eu acho que já esqueci. Então, peraí, deixa eu voltar aqui onde eu estava, gente. Então, o que aconteceu? Quando eu vim a trabalhar com essas emoções de dinheiro, com os meus bloqueios, com as minhas resistências por dinheiro, o que estava lá dentro da formação da minha personalidade, que eu herdei dos espíritos territoriais, é essa crença de que se eu ganhar dinheiro, muito dinheiro, eu vou falir, vou ficar sem dinheiro e o banco vai tomar tudo. E uma outra, essa crença também estava ligada ao fato de eu não ter dinheiro na caderneta de poupança. O medo do banco roubar tudo. Falência, obrigada. Bancarrota, obrigada. Concordata. O povo ainda do direito e da parte de contabilidade está socorrendo. Então, gente, essas duas crenças não me deixavam guardar dinheiro, porque eu acreditava que o banco ia tomar tudo. E a outra crença de que se eu ganhasse dinheiro, eu ia perder tudo. Sabe quando que eu descobri essa encrenca dessa crença aí? Quando eu me sentei para fazer esse livro que eu estou escrevendo aqui e montar o curso. Falei, Jesus! Por quê? Porque isso está mais profundo no meu subconsciente, está a nível. Então, essa formação dos espíritos territoriais da minha cidade, o que a minha cidade pensa, como as pessoas da minha cidade pensam, influenciou grandemente a minha forma de fugir do sucesso. Bom, parou aí a formação da nossa personalidade de pobreza? Não. Que zero eu que tivesse parado aí. Não para aí não, gente.